Olá, mulheres. Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos lendo esse livro poderoso, O Poder da Oração Segundo a Vontade de Deus, da Stormy O'Marian, da editora Thomas Nelson Brasil. Hoje nós estamos entrando no capítulo 9, áudio 9, Orando por um Fundamento Firmado em Deus. Certa manhã, o pastor Jack, mais uma vez, nos encorajou a seguirmos em frente, e desta vez em relação à palavra de Deus. Ao ouvi-lo, eu pensei, primeiro o pastor nos pede para trazermos nossas próprias Bíblias, agora ele quer que nós mesmos a leiamos. Eu havia comprado uma Bíblia em uma versão que me ajudasse a entender o texto, exatamente como ele havia pedido, mas pensei que ele iria ensiná-la e nós iríamos acompanhar. Tinha desistido de tentar ler a Bíblia anos antes, quando várias tentativas infrutíferas trouxeram desânimo e frustração. Achei a redação muito estranha, não conseguia entender nada, mas o pastor Jack ensinava os textos bíblicos com uma clareza incrível, prendendo a minha atenção a cada palavra. Era como assistir a um filme tão reflexivo sobre minha própria vida que eu acabava me envolvendo no processo. Naquele momento eu me perguntei, será que poderia sentir a mesma coisa que senti ali quando fosse ler a Bíblia em casa sozinha? Na manhã seguinte eu comecei a ler Salmos e Provérbios, que tinha capítulos curtos e pareciam ser seguros e suficientes para eu dominar. Nas semanas seguintes fui para os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Fiquei surpresa com a forma que cada palavra ganhava vida como um novo significado. Eu logo tive tamanho desejo de conhecer toda a história que comecei pelo início da Bíblia e li até o fim. Quando terminei, meses depois, senti como se eu conhecesse o coração do autor e minha vida tivesse mudado. Enquanto estava lendo com metade da fé todos os dias, notei benefícios distintos e inegáveis. Descobri que era especialmente benéfico ler a Bíblia em primeiro lugar logo pela manhã, porque colocava o meu coração e mente no caminho certo para o dia. Além disso, ler a Bíblia antes de ir para a cama à noite garantia que eu iria dormir sem pesadelos, o que havia sido um problema durante muito tempo. E gradualmente, a Bíblia se tornou a voz de Deus no meu ouvido, quando eu ouvi algumas palavras antigas e familiares em minha mente, como você não vale nada, você nunca vai conseguir nada, por que tentar? Eu também ouvia as palavras de Deus dizendo, me fizeste de modo especial e admirável, salva-me das portas da morte, e como são felizes todos que nele se refugiam. Salmo 139, 14. Quanto mais eu lia, mais via que as leis de Deus eram boas. Elas estavam lá para o meu benefício e eu podia confiar nelas. Tornou-se claro para mim que a consciência não era um indicador adequado de certo ou errado. Eu conseguia perceber que as coisas realmente só podiam ser constatadas como certas ou erradas à luz da palavra de Deus. Tais diretrizes, em vez de me restringirem, foram realmente libertadoras para mim. Mesmo quando a palavra de Deus não diz especificamente isso é certo ou isso é errado, o meu espírito se tornará tão alinhado com o dele que eu podia sentir o que era correto. Por exemplo, mesmo que a Bíblia realmente dissesse para não ficar bêbado, eu também sentia que não era uma boa ideia beber algo para dar uma relaxada, especialmente diante da minha história de abuso de álcool e drogas. Além disso, a sensação de chapada que eu estava tendo ao estar na presença do Senhor era muito maior do que qualquer outra coisa que eu poderia obter de outras fontes. Esse foi apenas um dos muitos sinais do início da plenitude e maturidade emocional que estava sendo trabalhado em minha alma, o fundamento do qual foi estabelecido na palavra de Deus. O que? Eu ler? Você pode estar pensando, eu não posso me dar ao luxo de dedicar um tempo para ler a Bíblia todos os dias. Deixe-me desafiá-la a reconsiderar. A seguir, relacionei 15 razões para ler a Bíblia diariamente. Depois de ler esta lista, você vai perceber que não podemos nos dar ao luxo de deixar de passar um dia sequer sem absorvermos pelo menos alguns versículos da palavra em nossos corações e mentes. Bons relacionamentos, boa saúde e ser bom no que você faz, tudo isso exige algum sacrifício, disciplina, desconforto e até mesmo algum sofrimento. A plenitude espiritual é assim também. A leitura da palavra de Deus deve se tornar-se uma disciplina diária, porque se vamos viver para Ele, precisamos de uma sólida compreensão da forma como Deus quer que vivamos. 15 razões para ler a Bíblia diariamente. Primeira, para ficar livre da ansiedade e ter paz. Salmo 119, 165. 2. Para colocar as coisas em ordem quando a vida está fora de controle. Salmo 19, 7. 3.
para ter direção e conhecer a vontade de Deus, Salmo 119, 105. 4. Para experimentar cura e libertação, Salmo 107, 20. 5. Para crescer no Senhor, 1 Pedro 2, 2. 6. Para ter força, consolo e esperança, Salmo 119. 7. Para moldar você mesmo e sua vida corretamente, Salmo 119. 8. Para ser capaz de ver claramente, Salmo 119. 9. Para saber o que há realmente em seu coração, Hebreus 4, 12. 10. Para aumentar a fé, Romanos 10, 17. 11. Para ter alegria, Salmo 16, 11. 12. Para entender o poder de Deus, João 1, 3. 13. Para ter mais vida nesta vida, Salmo 119, 15. 14. Para distinguir o bem do mal, Salmo 119. 15. Para entender o amor de Deus por você, João 1, 14. E se eu estiver sofrendo? Às vezes, em minha batalha contra o medo e a depressão, eu me sentava para ler a palavra de Deus, sentindo-me tão esgotada, entorpecida ou preocupada que não conseguia nem sequer entender as palavras. Eu não só não me sentia perto de Deus, mas também sentia que era inútil esperar que Ele pudesse mudar a mim ou a minha vida de forma duradoura. Apesar disso, conforme eu lia, era atingida por um restabelecimento notável dessas emoções negativas. Mais tarde, talvez não fosse capaz de passar em um teste sobre a passagem bíblica, mas eu me sentia renovada, fortalecida e esperançosa. Quando você sentir medo, depressão ou ansiedade, pegue a Bíblia na mão e diga: minha alma está morrendo de fome e este é o alimento para o meu espírito. Eu quero fazer a coisa certa e ler a Bíblia é sempre a coisa certa a fazer. Faça a oração que se encontra no fim deste capítulo e depois comece a ler a palavra de Deus até sentir a paz entrando em seu coração. Embora a Bíblia tenha sido escrita para lhe dar conhecimento do Senhor, ela usa o Espírito Santo para tornar uma passagem bíblica específica viva no seu coração. Quando isso acontece, é como se Deus estivesse falando palavras de conforto, esperança e orientação diretamente para você. A Bíblia diz: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos 15, 4. Mas eu já sei disso. Não diga: eu já li a Bíblia, memorizei uma centena de textos bíblicos e até mesmo ensino a Bíblia, então não preciso lê-la todos os dias. Esse é um pensamento perigoso. Sempre que você come comida ou bebe água, você não diz: eu não vou ter de fazer isso de novo, não é? Claro que não. Seu corpo precisa ser alimentado diariamente. O mesmo vale para o seu ser espiritual e emocional. Por você não ser a mesma pessoa hoje que foi ontem, toda vez que ler a palavra de Deus, vai entendê-la de uma maneira nova e diferente. Aliás, se você já leu a Bíblia muitas vezes, compre uma Bíblia nova, com uma tradução diferente ou a mesma tradução de uma forma diferente e leia novamente. Você ficará surpreso com a palavra lhe parecerá nova e revigorada. Alguns grupos de pessoas rejeitam a palavra de Deus, estabelecendo para si mesmos um estilo de vida que se opõe ao projeto de Deus. Acreditam que sabem tudo e não precisam da sua verdade. No entanto, se você observar o suficiente, irá vê-la se destruir ao longo do tempo. Esse estilo de vida pode parecer funcionar por um tempo, mas não se engane pensando que sempre irá funcionar. Qualquer pessoa que rejeita a verdade da palavra de Deus acabará derrotada. Também perdemos parte da nossa armadura de proteção quando conhecemos a verdade de Deus, mas não permitimos ocasiões propícias, frequentes, para que ela penetre em nossa vida de maneiras novas e diferentes. Isso ajuda a manter em mente que a Bíblia é uma carta de amor de Deus para você. E quando você recebe cartas de alguém que ama, você não as lê somente uma vez e nunca mais olha para elas de novo. Você as lê atenta e repetidamente, absorvendo a própria essência daquela pessoa, buscando nas entrelinhas todo e qualquer tipo de mensagem possível. As cartas de amor de Deus para você são cheias de mensagens. Elas dizem: isso é o quanto eu o amo. Elas não dizem: essas são as coisas que você precisa fazer para conseguir que venha a amá-lo. A Bíblia não é apenas uma coleção de informações, é um livro da vida. Não é para ser lida como um ritual ou por medo de algo ruim, mas que vai acontecer se você não o fizer.
É para ser lida, para que Deus possa edificá-la em seu amor, de dentro para fora, e marcar sua natureza em seu coração, para que nada possa mantê-lo longe da sua presença ou fora da sua vontade. Oração. Senhor, eu agradeço por sua palavra. Revele-se a mim conforme eu a leio e permita-me que ela ganhe vida no meu coração e mente. Mostre-me que eu preciso saber. Faça com que a sua palavra penetre qualquer coisa que possa me impedir de receber tudo o que o Senhor quer me dizer hoje. Ferramentas da verdade. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. João 15:7. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Salmos 107:20.